Glórias a Deus. Quem tem sede pela palavra de Deus nessa manhã? Glória a Deus. Deus falou conosco poderosamente nesse culto da manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? Mas eu quero te dar um conselho para você. Quando você chega num ambiente como esse, eu sei que tem muitas coisas às vezes que tiram a nossa atenção. Mas eu quero falar para você, coloque a sua atenção agora na palavra. Deus tem uma palavra para falar contigo. E o teu coração, eu tenho certeza que está aberto. Amém? E eu tenho certeza que essa palavra, a Bíblia diz que ela é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. Eu creio que nós estamos numa reunião de crentes aqui, amém? E se tem alguém que ainda não crê, vai crer nessa manhã, porque a palavra de Deus não tem como você resistir, Deus. Não tem como você resistir à palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração. E tem uma coisa, quando ela entra no nosso coração, diga, tem transformação. O que transforma não é nós sabermos sobre Deus, não é conhecermos a Bíblia toda. O que nos transforma é ter a palavra revelada. E a palavra revelada é quando ela entra dentro do coração, amém? Quando ela entra dentro do coração, acabou. Não tem como o inimigo roubar essa palavra mais, porque ela foi plantada em uma terra, e essa terra aqui é fértil. Eu tenho certeza que Deus hoje vai liberar palavras sobre esse coração, sobre essa terra, e essa terra é uma terra boa, e vai gerar no mínimo 100 vezes mais, amém? Glória a Deus. Eu quero liberar essa palavra, Salmos 118, versículo 8. Salmo 118, versículo 8, diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Eu vou ler novamente. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Pai querido, uma vez mais eu te agradeço pela essa manhã linda que nós nos reunimos aqui no teu nome. Pai querido, a igreja do Senhor, Pai querido, está aqui. O Senhor está presente. Eu creio, Pai querido, que o Senhor tem uma palavra para liberar aqui. Pai, eu declaro que nessa manhã haverá um rio de água viva. Essa manhã é uma manhã de celebração, é uma manhã de festa, é uma manhã de ceia. E nós viemos aqui, Pai querido, para receber do Senhor tudo que o Senhor tem, Pai. A mesa está farta. Existe um banquete espiritual aqui, Pai querido, e nós queremos, Pai querido, tomar posse de tudo aquilo que é a palavra de Deus que vai ser liberada aqui. Por isso eu declaro esse ambiente um ambiente profético nessa manhã. Eu declaro essa manhã um ambiente onde a tua palavra vai encontrar corações sedentos, corações que estão abertos. Eu declaro que toda distração ela vai embora. Eu declaro, Pai querido, nessa manhã, Pai querido, enquanto essa palavra está sendo liberada, o Espírito Santo de Deus irá trabalhar, o Espírito Santo de Deus irá convencer, o Espírito Santo de Deus irá fazer a obra, porque o Senhor é poderoso, meu Pai querido. E nós declaramos, Pai, um rio de água viva sendo liberado. Nós declaramos a presença de Deus sendo manifesta aqui, através dessa palavra, Pai querido, que é a palavra que o Senhor tem para essa manhã. Obrigado por tudo, Pai. Usa a minha voz, Pai querido, me usa por completo aqui nessa manhã, Pai. Te dou honra e glória em nome de Jesus. Amém. Quem é crente diz amém. Diz glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos esse salmo, primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus é um Deus de detalhes. Diga detalhes. Deus não faz nada por fazer. Tudo que Deus faz existe, diga, um porquê e um para quê. O porquê às vezes nós não entendemos, mas hoje eu quero falar para você de algo que Deus colocou no centro da palavra. Diga, no centro da palavra. Se você analisar esse versículo, Salmo, os estudiosos sabem disso. Todo aquele que estuda a palavra de Deus, ele vai entender que esse versículo, Salmo 118, é o salmo central. O que quer dizer? Deus colocou esse salmo no centro da Bíblia. Exatamente, se você pegar e dividir toda a palavra de Deus, você vai entender que esse salmo é o salmo central. Mas Deus não só colocou esse salmo central na palavra de Deus por acaso. Quando nós lemos o salmista, quando vai escrever esses salmos, ele diz: melhor é buscar refúgio no Senhor.
Senhor. E essa palavra refúgio, ela tem um significado. A palavra no hebraico significa chassas, que é C-H-A-C-A-H, que é uma raiz primária. Interessante que essa palavra refúgio, ela tem dizer em si, buscar refúgio no Senhor, mas também tem a ver como buscar proteção no Senhor, mas também colocar a confiança em Deus, esperar em Deus. O que o salmista está dizendo para mim, para você, um conselho: melhor é buscar o que? Expectativa no Senhor. Melhor é buscar segurança, não no dólar, não na América, não nesse país. Melhor buscar esperança em Deus. Às vezes eu e você se frustramos. Sabe por que nos frustramos? Porque colocamos a nossa expectativa em coisas ou em pessoas. Toda expectativa em coisas ou em pessoas ou em conquistas vai nos frustrar em um momento ou outro. Pessoas nos frustram, pessoas vêm, pessoas nos abandonam, pessoas prometem, muitas das vezes pessoas não cumprem a promessa dela, e muitas das vezes nós ficamos, puxa vida, se lamentando. Aquela pessoa falou, aquela pessoa queria casar comigo, mas agora diz que não quer. Ou aquela outra pessoa disse que ia me abrir uma porta, disse que me trazer conexões, e agora não está mais. Ou eu esperava tanto nesse filho, que esse filho seria isso, que esse filho seria aquilo. Toda expectativa e toda confiança no homem é frustrada. Diga para a pessoa do lado, diga: não confie no homem. Diga assim: não confie em si mesmo. Aleluia. Porque muitas das vezes nós não confiamos nas pessoas, mas nós confiamos em nós. Mas aqui o que o salmista está dizendo: melhor é você confiar em Deus. Melhor é você buscar refúgio no Senhor. Melhor é você colocar a tua expectativa, diga, no Senhor. Por quê? Porque Deus é bom. E Ele nunca vai te decepcionar. Amém? Deus é bom e Ele nunca vai se decepcionar. Mas eu quero falar outra coisa para você. Esse versículo de Salmo do número 118, ele está no meio da Bíblia. E se você prestar atenção, um versículo antes é o versículo menor, só tem dois. É o capítulo menor, quer dizer, o Salmo 117, que é um anterior ao 118, é o menor capítulo que tem da Bíblia, só tem dois versículos. Mas presta atenção aqui. Mas o que vem depois do Salmo 118 é o maior de toda a Bíblia. Eu fico olhando Deus aqui falo, meu Deus, Deus coloca um versículo central. Deus coloca o menor aqui antes, o 117, e o 119 você demora um pouco para ler, porque é o maior capítulo que tem da Bíblia Sagrada. Deus está querendo revelar algo. Deus está querendo dizer algo para nós. E nós cantamos nessa manhã que nós queremos é ver o Senhor, que nós queremos buscar o Senhor. Mas interessante que quando nós olhamos para o Salmo 117, o versículo 1 e versículo 2, que é uns salmos antes do 118, a Bíblia vai dizer assim: louvai ao Senhor. Quem que louva o Senhor? Vós todos os gentios somos nós, para quem não sabe, tá? Nós somos gentios, nós não somos. Talvez tenha algum judeu aqui, talvez tenha algum judeu aqui mais. Eu quero dizer, se você não é judeu, você é gentil. E se você é gentil, a Bíblia está dizendo: louve ao Senhor, vós hoje aqui, que está na reunião da família K8, amém? Louvai ao Senhor todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia. Eu preciso de mais retorno, por gentileza. Muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste. Diga: Deus é fiel. Então, se Deus é fiel, o Salmo 118 está dizendo: melhor é você confiar no Senhor, melhor é você colocar a sua expectativa no Senhor, melhor é você esperar no Senhor. O Salmo já anterior está dizendo para você: ei, o Senhor é fiel, então coloca os teus olhos na fidelidade do Senhor. Irmãos, o centro da Bíblia, o versículo do centro da Bíblia está dizendo: não confie em você, não confie em homem, não confie no seu trabalho, não confie
a sua habilidade, confia no Senhor. Coloque a tua expectativa, a teu refúgio no Senhor. E eu quero ler para você Salmo 118, do 1 ao 4. Quero ler aqui para você. Rendei graças ao Senhor. Esse é o centro da Bíblia. Rendei graças ao... Por quê? Porque Deus é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Sempre. Digam, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor. O que eles vão dizer? A sua misericórdia dura para sempre. É engraçado que Deus está querendo enfatizar algo aqui. Diga, misericórdia. Deus é um Deus que se ira, sim ou não? Mas a ira de Deus é passageira. Deus é um Deus que ele se ira com o pecado. Ele não se ira com o pecador, mas se ira com o pecado. Mas a Bíblia diz que Deus ele é gracioso, Deus é misericordioso. Diga misericordioso. Misericórdia, irmãos, sabe quando você precisa da misericórdia de Deus? Eu preciso de mais retorno um pouquinho aqui, irmão. Sabe quando você precisa da misericórdia de Deus? É quando você está tudo certinho com Deus? É quando você erra, e aí você falha de novo, e aí você falha de novo, e aí aquela pessoa olha para você cheio de erro, de falha, e fala, você merece tudo que você está fazendo, as consequências de tudo que você está fazendo. Para isso você não precisa de misericórdia. Para isso você precisa receber o que você merece. Você receber o que você merece, todo mundo aí fora sabe. Mas você receber a misericórdia de Deus é você não merecer. É Deus mudar você através da bondade dele. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o que nos transforma é a bondade de Deus. É saber que Deus é bom. Saber que Deus é ruim. Muita gente acha, mas Deus é ruim. Deus manda enfermidade. Tem gente, tem crente que crê que Deus manda enfermidade. Tem crente que crê que Deus ele manda fome lá na África. E todas aquelas crianças que estão morrendo é porque Deus não é bom. Não, querido, Deus não está nessas coisas. Deus é bom. Isso são consequências de um mundo caído. Isso são consequências do pecado. O homem, quando desobedeceu, veio as consequências. Pela desobediência de um homem veio toda maldição, doença, enfermidade, miséria. Mas pela obediência de um homem, aleluia, veio todo o dom perfeito, todo o favor, toda a bondade de Deus. Veio graça, veio favor, veio cura, veio libertação, veio prosperidade. Tudo está em Cristo Jesus. Tudo que é ruim tem uma origem. Não é Deus. Deus é bom. E o salmista está dizendo no centro da palavra de Deus, no centro da Bíblia, que nós devemos olhar para a misericórdia do Senhor. Agora, o salmista ele vai dizer, existe duas razões para mim louvar a Deus. Por que você louva a Deus? A minha pergunta para você nessa manhã. Por que você louva a Deus? Porque Ele é Deus, porque Ele pediu louvor, porque... O salmista vai dizer duas coisas a qual eu e você vamos louvar ao Senhor. Diga a primeira. Diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é... Por que você louva o Senhor? Mas tem gente que não consegue ver Deus bom. Você quando não consegue, você quando não tem uma ótica perfeita de como Deus é, não tem como você louvar Deus, não tem como você não ter nem fé, porque se você não crê que Deus é bom, por que você vai orar e pedir algo para Deus? Porque Deus só ouve a oração de justo. Mas graças a Deus que nós estamos em uma reunião daqueles que foram justificados por Cristo Jesus. O cordeiro foi oferecido, o sacrifício foi entregue, a ira de Deus caiu sobre o Filho, para não cair sobre mim e sobre você. Então Deus puniu Cristo para que não viesse punir eu e você. Então eu quero dizer para você, você não está debaixo da ira de Deus mais, porque na nova aliança é uma aliança eterna, que dos teus pecados eu não me lembrarei mais, e eu usarei de misericórdia para com você. Mas tem muita gente, muitos púlpitos que você vê pastores colocando pessoas debaixo da ira de Deus. É incrível, mas não entendeu o evangelho. Eu vi esses dias um pastor falando que
metralhando todos aqueles que crêem na bondade de Deus e falando, não se prega mais evangelho. A minha pergunta, o que é o evangelho? Paulo vai dizer que o evangelho se revela a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É um Deus oferecendo o seu filho para me perdoar e para mim ser aceito. Então isso é o evangelho. Porque a salvação é descobrir que Deus é bom e enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, não tenha mais uma morte eterna, mas vai viver eternamente com Ele. Isso é evangelho, o resto é resto. Vamos para a Bíblia. Pessoas falam de evangelho sem conhecer evangelho. Paulo vai dizer do evangelho. Paulo foi mal interpretado. Pedro, até mesmo Pedro, um dos apóstolos, caminhou com Jesus, falou que esse homem fala palavras difíceis, até de compreensão difícil. Mas Paulo teve uma revelação que foi não a revelação de Cristo aqui na terra. Ele fala, eu conheço um Cristo não segundo a carne, mas eu conheço um Cristo que foi me revelado pelo Espírito. Eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele visitou o céu e foi o terceiro céu, e lá Deus falou coisas grandes para ele, e Paulo vem trazendo uma revelação tremenda, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Diga misericórdia. Diga, o evangelho de Deus é o evangelho de boas novas. A porta da graça está aberta. Diga, salvação está liberada para quem crê. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que tem uma promessa: será salvo tu e a tua casa. E salvação é sozo, e sozo é um pacote completo. Aleluia, glória a Deus. Misericórdia, vamos para essa palavra, ela tem significado. No hebraico é shed, que é C-H-E-C-E-D. Você pode depois verificar. Interessante que o nosso português se diz tão rico, se diz que tem muitas palavras em português, mas para uma tradução em hebraico precisou de 4 palavras em português para descrever misericórdia. Quando eu olho para essa palavra no hebraico, no original, essa palavra misericórdia, que é shed, significa misericórdia de Deus. Diga, misericórdia de Deus, amor de Deus, graça de Deus e bondade de Deus. Meu Deus, uma palavra com 4 significados. Diga, misericórdia, amor, graça e bondade. O salmista, entendendo isso, ele diz que a graça de Deus seguirão nele todos os dias. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Interessante que Deus está querendo nos mostrar algo. Se Ele coloca essa palavra no centro da Bíblia. Interessante que o apóstolo Paulo, ao qual eu falei dele em Efésios 2, capítulo 4, ele diz que Deus, Ele é rico. Diga, Deus é rico. E Ele é rico em quê? Paulo vai dizer em misericórdia. Mas interessante que a Bíblia não diz que Deus é rico na ira. Deus é rico na misericórdia. Diga, na misericórdia. E o que é misericórdia? Diga, misericórdia, amor, graça e o quê? Bondade. Deus é rico em quê? Em misericórdia, em amor, em graça e em bondade. E o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever Efésios capítulo 2, versículo 7, disse que isso é o que Deus queria revelar para mim e para você. Nesse tempo, o que Deus quer revelar é o que o apóstolo Paulo está dizendo, para mostrar nos séculos o quê? O que é o século vindouro? É o que eu e você estamos vivendo hoje. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza, meu Deus, não é da ira, é da graça. E em bondade para conosco, hein? Diga assim, Deus tem sido gracioso por Cristo Jesus, que está na minha vida. Diga, Deus tem sido gracioso. Não é porque eu sou bom, é porque eu tenho algo tão bom, eu tenho um tesouro. A Dudinha estava cantando aqui, diz que o véu foi aberto e ela corre para buscar esse tesouro tão precioso. O que é esse tesouro? Hoje está em vasos de barro. Esse tesouro, o apóstolo Paulo vai dizer que ele habita dentro de você hoje. É Cristo em nós, a esperança da vida. Aleluia! Agora, se no centro da palavra de Deus
está Salmo 118, versículo 8, que para nós não nos refugiarmos em homens, mas confiarmos no Senhor, olharmos o Senhor. A pergunta é, o que Deus pede de mim e de você hoje? O que Deus pede? Deus, diga assim, Deus pede que nós praticamos a justiça. Porque você foi justificado, agora você vai caminhar como alguém justo. Ah, pastor, a graça é muito maravilhosa, mas esse negócio é uma licença para o pecado. Não, querido, com licença ou sem licença você peca. Você não precisa de licença para pecar. Você precisa de revelação da graça de Deus para vencer o pecado. Porque o que faz você vencer o pecado não é saber o quanto que Deus está irado com você. É saber o quanto que Ele te ama, a ponto de você se entregar a Ele. E Ele vir com o amor dEle inundar o teu coração e se tornar uma paixão pelo outro. Um amor um pelo outro, porque alguém que está irado com você, você não quer nem estar perto, você quer correr, você quer vazar, mas alguém que ama você, alguém que disse, a misericórdia é com você, o meu amor é com você, minha graça é com você, e a minha bondade é com você. Você quer estar perto de uma pessoa dessa, sim ou não? Porque Deus é bom. Mas o que Deus pede de mim e de você? Diga, Deus pede que praticamos a justiça. O que é praticar a justiça? Viver em verdade, irmãos. Viver em verdade. Mas Deus fala também que nós devemos amar a misericórdia. Diga, amar a misericórdia. E andar humildemente com o Senhor. Olha o que diz Miqueias 6:8. Miqueias 6:8, vamos aqui. Ele te declarou ao homem, ou te ordenou ao homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Diga, Deus pede algo de mim. O que Deus está pedindo para você? Pratique a justiça. Ame a verdade, ame a palavra. E ame. Irmão, seja misericordioso. Quando alguém falhar com você, ame a misericórdia. Pratique a justiça. O que é? Se Cristo me perdoou, então eu não tenho como não perdoar, eu tenho que perdoar. Porque alguém que foi tão perdoado não pode guardar rancor. Pastor, você não conhece a minha história, tudo que fizeram de mim, me maltrataram. Eu quero dizer para você que um dia Cristo te perdoou de todos os teus pecados. Isso é a justiça. A justiça é você dar aquilo que a pessoa não merece. Graça, favor de Deus, se chama isso. Ame a misericórdia. Quando você é misericordioso com as pessoas, Deus vai se compadecer de você. Mas tem gente que às vezes não vê o irmão falar alguma coisa, ou pecar, ou errar, e já começa a falar. Diga para o irmão, ame a misericórdia, irmão. Diga, ande humildemente com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Diga, Deus não está irado. Diga, Deus é bom. Abacuque 3:2 vai dizer assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ele tem ouvido o que o Senhor está falando. E ele vai dizer assim: e me sinto o quê? Eu estou agitado, eu estou alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, fogo. E no decurso dos anos, faz-a conhecida. Senhor, quando te irás, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aleluia. O dia que o Senhor estiver irado, irmão, isso aqui é um profeta dizendo: Senhor, lembra que o Senhor é rico em misericórdia. Rico em misericórdia. Irmãos, a imagem que você vê a Deus muda a sua vida. A ótica que você enxerga a Deus muda a forma que você se relaciona com Deus. O teu relacionamento com Deus vai mudar a partir da revelação que você tem de como Deus te ama, de como Deus tem misericórdia de você. É interessante que pessoas falam: tá, pastor, mas é minha história. Esquece a tua história do passado. Deus faz nova todas as coisas, querido. Os teólogos vão falar: mas a Torre de Babel e o dilúvio, Deus destruiu todo aquele povo. Sabe o que foi o dilúvio? O dilúvio foi a contaminação de anjos caídos com a humanidade.
tentando deteriorar o DNA humano. É Deus limpando a terra para preservar a humanidade. Isso é amor. É Deus olhando anjos caídos, que são demônios que vieram e começaram a gerar os Néfilins, que são... É uma história muito grande. Os Néfilins, que é um estilo de homem com anjos, que é um negócio estranho. Deus olhou para aquela coisa e falou: meu filho tem que nascer, ele tem que nascer de um homem e de uma mulher com um DNA normal. Ele falou: eu vou ter que limpar essa terra. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Olha a graça de Deus. A pastora, e a torre de Babel? Deus é mau. Deus, por que Deus confunde tanta língua? Agora tem que ficar aprendendo inglês, português. Sabe o que é a torre de Babel? É um tirano tentando ser o governador, o rei de toda a terra, debaixo de opressão. Deus confunde um homem que se levanta, um homem egocêntrico, um homem na alma, um homem que falou: não preciso de Deus, eu vou subir até o céu como Lúcifer. E o primeiro que teve essa ideia de ir ao céu e sentar ao trono de Deus foi destronado do céu. Deus confundiu, porque é o amor e a bondade de Deus. Aleluia. Pastor, e Faraó? Faraó, Deus tira um povo debaixo da opressão, querido. Mas Deus avisa, Deus levanta um homem chamado Moisés e diga a Faraó para deixar o meu povo ir, senão ele vai vir praga sobre ele. Deus ainda é gracioso de lhe falar: se tirar, praga não vem, mas se não, meu povo não vai ficar debaixo dessa opressão não. Eu vou libertar, que eu tenho uma promessa para eles. Eu tenho uma terra que eu prometi a Abraão, e eu sei que eu tenho uma aliança, e homem de aliança não falha. Aleluia! Oh, Deus é bom, irmãos. Salmo 107, 1 a 2 vai dizer assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é, aleluia, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam quem? Hoje os remidos do Senhor. Quem são os remidos? Hoje é ceia. Sabe o que é a ceia? A ceia mostra a compra, que foi um alto preço. Nós éramos escravos do diabo, nós éramos filhos das trevas, mas um dia o Senhor Jesus se fez homem. Deus se fez homem e veio à terra, e esse cálice é o sangue, o pagamento, dizendo: Satanás, não é mais teu o direito da humanidade, eles são meus, porque a Bíblia diz que não foi com sangue de bode, não foi com sangue de touros, não, mas foi com sangue precioso de Jesus que Ele nos comprou. Então hoje nós somos redimidos, foi uma compra de volta. E aqui Ele está dizendo: rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Ele nos comprou, Ele pagou o preço que eu e você não poderia pagar. Ele é bom. Mas muitas das vezes nós chegamos aqui com tanta luta, tanto problema. É isso que o diabo quer: calar a tua boca. Por quê? Porque a vitória está na adoração, na proclamação. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Digam nós os remidos: Ele é bom. O grande trabalho do diabo é te convencer que Deus não é bom, porque a tua fé vai embora, a tua confiança vai embora. E o Salmo 119 diz assim: eu aconselho você a se refugiar no Senhor. Salmo 118, 8, a se refugiar no Senhor, a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a confiar no Senhor. Nós fomos livres, irmãos, somos livres hoje, porque Ele é bom. Aleluia. Se você pegar o Salmo 136 e leia todo em casa o Salmo 136, leia todinho. Eu vou ler só um para você. A Bíblia diz assim, o Salmo 136, 1: rendei. Por quê? Por quê? Porque a sua misericórdia. Coloca o 2 aqui, coloca o 2. Você consegue colocar o 2? Rendei. O Senhor, o Deus dos deuses, que Ele é Deus de deuses. Porque a sua. Bota o 3 para nós vermos. Rendei graças ao Senhor dos.
Por quê? Bota o próximo, por favor. Ao único que o quê? Opera maravilha. Por quê? Vamos pro próximo, ô salmista, vamos pro próximo. Aquele que com entendimento fez os céus. Ele é criador dos céus e da terra, porque a sua misericórdia Vamos pro próximo. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Ele dá um espetáculo, porque a sua misericórdia dura. Vamos pro próximo. Aquele que fez os grandes luminares, a lua, o sol, porque a sua... Vamos pro próximo. O sol para o quê? Predizer o dia, porque a sua... O resto você vai ler em casa. Um armamento poderoso. Uma munição de, meu Deus, para destruir todo o diabo e o inferno. Tantos versículos. Irmão, o salmista foi o homem que mais entendeu o que é render graças ao Senhor. E por quê? Eu não tive um bom dia, não tenho motivo para adorar. Olha para o céu. Aquela bola grandona que está lá, que você não consegue olhar para ela, iluminando você. É dizendo, Ele criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Porque não foi o sol que dá luz. Porque no primeiro dia Ele disse, haja luz, e o sol só foi criado depois de alguns dias. Ele é a luz que iluminou é Ele. O reflexo do sol é o reflexo da glória de Deus e a beleza de Deus, porque Deus é mais brilhoso do que o sol, que você não consegue olhar para Ele. Você tem motivos de sobras para adorar o Senhor. Ele mostra a sua misericórdia, as suas obras. Aqui nós temos motivos de sobra para adorar o Senhor. Eu preguei domingo passado, quando Davi está dentro de uma caverna com homens endividados, homens amargurados, homens reclamões. Davi diz, Salmo 134, 8. Provai e vê que o Senhor é bom. Você precisa provar, querido. Provar e ver que o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Lamentações 3:23 diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Aleluia! Que ano que nós estamos? Diga 2025. Quando contemplamos a bondade de Deus, escuta aqui, a glória de Deus se manifesta. E quando a glória de Deus se manifesta, a restituição vem. Você achou que eu não ia pregar sobre restituição, né? Eu vou mostrar para você. Quem conhece Davi? Davi. Homem pecador como eu e você, mas um homem que amava o Senhor. Salmos 23:6, ele diz, a misericórdia e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu quero habitar na casa do Senhor para sempre. Domingo passado eu falei do trabalho que deu para Davi trazer a arca. Sim ou não? Mas também deu trabalho para manter a arca. Depois que ele traz a arca para Jerusalém, você vai entender essa história em 1 Crônicas 25:1, se você quiser ler. Eu não tenho como ler ela inteira. Mas quando Davi traz a arca, que era a maior alegria dele, que era a presença de Deus, Davi agora ele vai escolher 3 homens, diga 3 homens. 3 homens que iriam conduzir a adoração. Diga adoração. Adoração ela tem endereço, adoração ela tem palavras, adoração ela tem como adorar. Nem todos que cantam adoram. Mas aqui Davi vai chamar 3 homens, diga 3 homens. Só que esses homens também, a Bíblia fala o nome deles. Um é Asaf, outro é Herma e o outro é Jedutum. Esses 3 homens estão em 1 Crônicas 25:1. Asaf tem significativo e os nomes não são por acaso, eu sempre falo para você. Asaf significa, diga juntos. Juntos. Herma significa fiel. E Jedutum significa louvor. Eu vou colocar esses 3 nomes que Davi escolhe junto para você entender quem Davi está escolhendo. Davi está dizendo assim: Deus ajunta os fiéis para o louvor. 3 homens.
3 significados. Deus ajunta os... Para o quê? Para o louvor. Por que você está aqui? E quando Davi... Isso vai ser a primeira adoração, irmão. Isso vai ser a arca sendo adorada. Isso mudou, Davi mudou. Não tinha isso, não existia isso. Eu te pergunto, aonde veio da cabeça de Davi colocar agora 3 homens? Esses 3 homens encarregados, dizendo, Deus ajunta os seus fiéis para o louvor. Coloca esses 3 homens e diga agora, 24 horas, não vai cessar a adoração diante dessa arca. Mas Davi vai dizer também qual é a adoração que não devia de cessar. 1 Crônicas 16, 7. Davi agora estabelece dentro do tabernáculo essa adoração. E o padrão agora está em 1 Crônicas 16, 34. Essa é a canção que eles cantavam. Rendei graças. Por quê? Porque a sua... 24 horas. Rendei graças ao Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia... Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia... Levanto pela manhã, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando não dá certo meus planos, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando aquilo que eu estou esperando não chega, quando a espera está demorando, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O momento que parece que eu estou perdendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando você não está vendo nada, rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salomão, dizemos que é o homem mais sábio após de Cristo. Ele ouviu tanto isso. E o desejo de Davi era construir o templo, o castelo, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus. E no dia que ele vai oferecer, porque Davi não pôde construir, mas o seu filho sim. E agora que vai ser a consagração do templo de Salomão, o templo belo, ele coloca a arca. E diga, a canção não mudou. Diga, os homens escolhidos não mudou. Olha o que diz, 2 Crônicas 5, 12 e 14. Eu estou partindo para o fim. Irmão, isso aqui tem um segredo, que quando eu finalizar isso aqui, você vai entender o segredo de toda a tua vitória, para todas as áreas da tua vida. E quando todos, só volto aqui, que momento é esse, pastor? Esse momento é onde Salomão constrói o templo maravilhoso, a qual Davi desejou construir, mas não construiu. Deus olha para Davi e diz, Davi, você é um homem de guerra, tem muito sangue nas suas mãos, você lutou, você conseguiu todos os materiais do templo, mas quem vai construir esse templo vai ser o seu filho Salomão. E aqui agora é o momento que já está tudo pronto, a arca está lá. E olha o que acontece. E quando todos os levitas, que já eram o quê? Cantores, 24 horas. Isso é, quem que é? Está lá Asaf, irmã Jedutum, e os filhos, e os irmãos, é uma família toda, vestidos de branco, linho fino, estava onde? De pé para o oriente do altar, com o quê? Com bateria hoje, né? Com símbolos, com aludes, com o quê? Harpas, e com eles até 120 sacerdotes, e tocavam as trombetas. Vamos lá. E quando em uníssono, que é juntos, em um tempo, em harmonia, tocavam as trombetas e cantavam para se fazerem ouvir, para louvarem e render. E enquanto levantavam-se eles, a voz, com trombetas, com símbolos e com instrumentos músicos para louvarem o Senhor. Como que eles cantavam? Porque Ele é, porque a sua dura. O que acontece quando eles estão cantando? Então,
quando eles estão dizendo porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Diz assim: então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem poderosa, de uma nuvem de glória. E o próximo versículo: de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a... Mas eu tenho algo para dizer para você. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque a glória da segunda casa, ela não é um templo feito por mão do homem, mas foi feito por mão de Deus. A glória da segunda casa é eu e você. Quando nós dizemos: Senhor, Senhor, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que acontece? De repente o Espírito Santo começa a trazer uma glória sobre você, e essa glória começa a encher essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, e a glória de Deus vem numa unção sobrenatural. Daqui a pouco você vai ver, quando nós nos levantarmos junto com os não é levita, hoje são ministros, porque levitas é velha aliança, ministro é nova aliança. Mas quando nós começarmos a dizer que Ele é bom, você vai ver que a glória vai encher essa casa. Você vai ver que a glória vai inundar. Porque o que eles fizeram? Eles simplesmente reconheciam que o Senhor era bom e a sua misericórdia dura para sempre. A casa se encheu de glória. Essa casa está cheia de glória. Essa casa está cheia de glória. Eu carrego a glória, Cristo em nós. É a glória. Depois disso, Salomão, ele vai fazer uma oração. A glória veio. A casa se encheu. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Os músicos não conseguiam ficar de pé. Aí ele vai orar. 2 Crônicas 7, 1 e 3. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O próximo versículo: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. O próximo: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo do céu do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam. O que eles falavam? É a bondade de Deus que nos traz vitória. Ela traz restituição quanto mais você agradece. Diz que quando agradece, cresce. Mas eu quero dizer para você: quando agradece, a glória resplandece. O inimigo é vencido. Porque a primeira coisa, irmão, que o diabo quer parar é a sua adoração. O diabo quer calar a tua boca. Sabe por quê? A arma mais poderosa que você tem é a adoração. Ah não, pastor, então vamos para a história de Josafá, que eu vou finalizar com a história de Josafá aqui. A história de Josafá é uma história incrível. Por quê? Porque é muito pregada por aí. Josafá está no meio de um desafio. Josafá está com medo. Por quê? Porque havia 3 exércitos que se levantam para destruir Josafá, que faz parte do reino do sul. Levantam-se para a guerra, 3 inimigos. A minha pergunta para você: inimigos têm se levantado contra você? Sim ou não? Às vezes inimigos nos cercam. Às vezes inimigos colocam emboscada. Às vezes inimigos trazem pensamentos que Deus não é tão bom, essa demora, esse filho que você espera, esse casamento não chega, essas coisas. Sabe o que o inimigo quer? Roubar a sua adoração, roubar a sua gratidão. Nesse momento Josafá olha e vê 3 exércitos. 3 exércitos, diga 3 exércitos. Irmãos, 3 exércitos. A Bíblia diz que ele ficou com medo. Isso está, eu vou ler daqui a pouco. Está em 2 Crônicas 20 a 25. Diz que ele ficou com medo. Mas tem uma coisa. De repente Josafá, ele se levanta no meio do medo. Às vezes você vai sentir medo na sua vida. Escuta aqui. O medo às vezes ele vem. Mas vai de você
querer ser dominado pelo medo, ou você levantar diante das adversidades, dos problemas, aquilo que Satanás está tentando fazer você ver, e você se levanta e tem um posicionamento. A Bíblia diz que Josafá se levantou. Vamos para o texto. De manhã eu não consegui ler, mas eu quero ler para você, ainda dá tempo de eu ler. 2 Crônicas 20 a 25. Olha o que diz: pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse. Essa é a voz de Josafá. Josafá chamou o povo e disse agora para o povo: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes. Qual foi o versículo 118 que eu li? Se refugie no Senhor. Coloca a sua confiança no 3 exércitos contra eles. Aqui Josafá está se levantando porque eu acho que ele lembrou o Salmo de Davi. Enfim, ou porque o Senhor lembrou ele. E ele está dizendo aqui, ó: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estarei. Diga para a pessoa do lado, diga: minha segurança não é América, não é dólar, não é economia, não é bolsa de valor. Minha segurança tem nome. Crede no Senhor vosso Deus e estarei. Credes no quê? Nos profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou o quê? Ele ordenou homens de guerra, com guerras, com lanças, com escudo. Não, olha essa guerra, irmão, louca. Ordenou cantores. O que você vai cantar na guerra? 3 exércitos poderosos contra Judá. E ele falou: agora chama os cantores. Chama os cantores. Ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando aonde? À frente do exército, eles faziam o quê? Louvavam a Deus, dizendo o quê? Você sabe o que aconteceu? Eu posso ler, mas eu quero falar para você. Sabe o que aconteceu? Quando ele estava louvando o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor colocou emboscada, eles começaram a lutar entre eles. E só que Josafá não estava vendo, porque havia um vale. E de repente houve uma confusão quando eles começam a louvar, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus começa a trazer uma confusão no arraiar, irmão. Sabe o que acontece? Quando Josafá vai chegar para a guerra que eles estão cantando, e ele olha, sabe o que ele vê? Vamos para a palavra de Deus. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, contra os meus e os teus inimigos, que são inimigos, e os do monte Seir, que viram contra Judá, e foram o quê? Essa palavra aqui, Deus destruiu, eles foram aterrados. Olha o que diz aqui: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte. Olha aqui a confusão que entrou entre eles, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntou uns aos outros. O quê? Começaram a se... O inimigo não entendeu, o inimigo lutando contra o próprio inimigo. É isso que Deus vai fazer. Olha o próximo versículo. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Cadê os 3 exércitos? E eis que eram o quê? Corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Pera aí. É que a restituição que Deus vai fazer não vai só destruir os nossos inimigos. Olha o que aconteceu com esse povo, que além de Deus destruir todos os 3 exércitos, Deus agora vai fazer eles viver o ano de 2025 da restituição. E diz assim, vamos lá, vieram Josafá e o seu povo para o quê? Saquear o quê? E acharam entre os...
Meu Deus. Acharam riquezas em abundâncias e objetos preciosos, tomaram para si mais do que 3 dias carregando riqueza. Por quê, pastor? Porque adorou. Por quê, pastor? Porque eram fortes? Não, porque o que o diabo detesta é quando você se levanta, e você vai se levantar aqui agora, nessa manhã. Eu queria que você se levantasse. Sabe o que o diabo detesta? É que sai da tua boca. O diabo quer murmuração da tua boca, o diabo quer reclamação da tua boca. Mas quando você entende, a sua arma de guerra não é você que guerreia. Na realidade é Cristo que venceu e já despojou todo o principado e potestade. E hoje, qual que é a minha arma? Louvar. Por quê? Porque não existe mais obra a ser completada. Cristo completou toda a obra. Eu tenho que me manter aonde Cristo me colocou. Você não vai receber uma vitória. Você está em um lugar de vitória. Esse é o ano de 2025. É o ano da restituição. Deus vai trazer confusão lá fora e vai trazer grande riqueza sobre essa casa. Eu quero profetizar nessa manhã, não sei se você crê, mas eu quero profetizar. Deus que vai fazer, não vai ser na sua força, não vai ser na sua habilidade. Você simplesmente vai ouvir o que Deus está falando. Se refugie no Senhor. Quando as coisas começarem a acontecer, você vai dizer: eu não sei como está acontecendo, eu não estou fazendo nada, eu só estou adorando. E a Bíblia diz que quando eles adoravam, o Senhor trabalhava. Eu quero que você adore nessa manhã. E quando você adorar aqui, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai começar a trabalhar aqui nessa manhã. Porque o diabo, antes de roubar a tua vitória, ele quer roubar a tua adoração. Porque se ele rouba a tua adoração, ele rouba a tua vitória. Mas nós não vamos deixar não o inimigo saquear. Nós vamos saquear o inferno. Como, pastor? Declarando que ele é bom. Let's go. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Porque enquanto você adora, Deus vai estar trabalhando. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A glória vai encher essa casa, queridos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A presença do amado. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Indo a ti, te vou obedecer, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Porque és fiel, Pai. Porque és fiel, Pai. Porque és fiel, Pai. Porque és fiel, Pai. Milagres estão acontecendo na adoração. Milagres estão acontecendo enquanto você louva. Deus está operando pelo amor. Enquanto você adora, Deus está trabalhando. Enquanto você adora, Deus está trazendo a existência milagres, curas, libertações, casamentos, filhos, restituição, propósitos. A bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você nessa manhã. Interessante que mesmo antes dele chegar à peleja, eles já tinham recebido a vitória. Cristo já garantiu a vitória para nós. Nós não temos que lutar. Nós temos que permanecer no lugar que Deus nos colocou. O salmista diz: debaixo das tuas asas eu estou seguro. Hoje você está em Cristo. Não saia desse lugar. O medo quer te tirar, a preocupação, o problema, a ansiedade. Não saia desse lugar. Você tem um lugar para estar em Cristo. Eu não sei se todos aqui estão em Cristo, e se você não está, eu quero te dar uma oportunidade. Talvez você entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus. Nunca. Eu quero dizer que Ele te ama. Ele provou o amor dele na cruz, se entregando por nós. A história da cruz não é uma história, não, uma historinha qualquer, não. Essa é a maior obra que aconteceu na cruz do Calvário, de entrega, de perdão, de restauração, de dívida sendo paga. Se você nunca levantou suas mãos para o Senhor e queria entregar a sua vida, eu gostaria que você levantasse as suas mãos nessa manhã. Eu queria fazer uma oração com você. Você, pastor, eu nunca entreguei minha vida, nunca confessei. A Bíblia diz que aquele que confessa, que crê no seu coração e confessa com a sua boca é salvo. Se você hoje está aqui nessa manhã e gostaria de levantar suas mãos dizendo: eu quero Jesus, eu quero sair do medo, sair da ansiedade, sair do problema, eu quero te falar, só existe um lugar, é uma pessoa, o nome é Jesus. Jesus. Se você quer entregar sua vida ao Senhor, levanta suas mãos. Se estamos numa reunião de filhos, aleluia. Talvez você pela internet, você que vai ouvir esse vídeo, eu declaro salvação sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você que tem pessoas que não são crentes na sua casa, nós vamos orar aqui agora, porque enquanto você estava adorando, Deus estava convencendo aquela pessoa. Se você tem problemas aqui agora com documentações,
Eu não vou pedir para você vir à frente, nós vamos adorar a Deus mais uma vez. E você vai adorar, enquanto você adora, Deus vai estar trabalhando. Se você tem problema, tinha com enfermidade, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Enquanto você estiver adorando, Deus vai te manifestar a cura aqui sobre você. Se você que espera um filho por anos, Deus vai trazer essa criança. Ah, pastor, adora. Não olha para o tempo, não olha para a circunstância, não olha. Ele é bom. Aleluia. Nós temos uma pessoa aqui na frente, vamos orar por ela também, aleluia. Glória a Deus. Ela está entregando a vida ao Senhor, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus marcou um encontro com ela nessa manhã. Assim como Ele parou para aquela mulher ali no poço, encontrou com aquela mulher, hoje Ele encontra uma pessoa aqui nessa manhã. Jesus, Ele chega na hora certa, querido. Ele nunca se atrasa, jamais retarda a sua promessa, mas aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Eu vou orar, ora com ela também, a oração de confissão. E eu quero também orar com vocês agora. Não olhe para as leis, não olhe quando a lei vier, quando os rumores vier, sabe o que você vai fazer? O Senhor é, e a sua misericórdia dura. Você está guardado debaixo da sombra do Onipotente. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, polícia nenhuma vai te encontrar. Vou falar baixinho para não escutar lá. Porque você está guardado. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Milagres de restituição, são 3 dias colhendo. 3 dias vai ser tão grande a restituição, a ponto que a Bíblia diz que eles não conseguiriam, era demais. O que Deus vai fazer, Ele é o Deus do muito mais, meu Deus. Coloca a mão no seu coração se você precisa de algo aqui agora, o Senhor sabe. Nós vamos adorar daqui a pouco, mas eu quero orar com você agora. Pai, eu rendo graças a Ti. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Essa reunião é uma reunião de remidos que foram remidos pelo Senhor. E eu quero declarar aqui nessa manhã, Pai, que o Senhor é o Deus que enquanto nós adoramos, o Senhor trabalha. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor renova a força do cansado. Pai, eu declaro que nessa manhã o Senhor trabalhando de forma sobrenatural, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendemos graças ao Senhor, te adoramos, te glorificamos, te rendemos, te adoramos, porque o Senhor é bom. Obrigado por salvação, por libertação, por cura, por milagres sobrenaturais. Obrigado por o Senhor nos guardar, nos livrar. Obrigado porque o Senhor é que muda leis, é o Senhor que guarda, é o Senhor que faz, Senhor. Nós estamos nas Tuas mãos, nós buscamos refúgio no Senhor, nós olhamos para o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós vamos ceiar, mas enquanto isso nós vamos cantar que és fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Nós vamos ceiar agora. És fiel em todo o tempo. Oi, alabaie, xereaie. Em todo o tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Aleluia. A bondade. Obrigado, Jesus, pela sua bondade.